Salve, filosofistas! Olha, esse é um vídeo para você compartilhar, hein? Não se esqueça, tem essa setinha aí pro lado, você compartilha para suas redes sociais, ajuda a divulgar esse vídeo porque ele é bem legal, você vai gostar, garanto. E aí eu peço para que você dê um joinha se você gostar, então, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você já é inscrito, ative o sininho. São aquelas coisas que a gente sempre fala aqui no YouTube, porque somos obrigados a lembrar a você. Porque se a gente não lembrar, já viu. Dê um joinha. Hoje nós vamos falar do Intercept por meio de Nietzsche e José Dirceu. Coisas de Clayson. Coisas de Clayson. Então, vamos falar primeiro sobre um livro que eu estou escrevendo, provavelmente vai estar no começo de 2021. É um material que eu estou começando ainda a trabalhar, que tem a pretensão de trazer para as pessoas que querem iniciar as leituras com Nietzsche, a trazer um caminho inicial, os primeiros livros. Qual é o primeiro livro que você deve ler sobre Nietzsche, se você nunca viu falar nada a respeito, se você nunca leu nenhum livro do Nietzsche, qual é o primeiro livro, qual o segundo, terceiro, essas coisas assim. Então a pretensão desse livro é trazer uma orientação para o leitor inicial de Nietzsche, especialmente aquele que nunca leu Nietzsche. E também vai ser um livro leve, muito gostoso para quem já é especialista em Nietzsche. A ideia é trazer também o ponto de vista de um nietzschiano como eu sou e colocar algumas questões de como o Nietzsche realmente ele transforma a nossa mente, como o Nietzsche ele tem a capacidade de trazer reflexões muito profundas a respeito de muitos aspectos da nossa vida. Muitas pessoas acham que por questão especificamente do Deus estar morto ser a frase mais famosa dele, a ligação de Nietzsche é quase que exclusivamente em cima de religiões. É claro que mas não exclusivamente. Não exclusivamente. Uma das coisas mais bacanas de Nietzsche é a coisa do jogar fora determinados pensamentos, inclusive nessa proposta do Deus estar morto, existe essa intenção de trazer uma reflexão para que você, de certa forma, abandone velhos conceitos, velhos pensamentos para trazer uma ideia mais objetiva sobre as coisas. E aí você pergunta o que tem José Dirceu a ver com seu livro, com Nietzsche, com todas essas histórias. Eu me lembro que eu estava no auge das minhas leituras sobre Nietzsche, inclusive foi quando eu pensei até na possibilidade de escrever um livro a respeito dele. Foi quando aconteceu exatamente o escândalo do PT, que foi o primeiro escândalo envolvendo o José Dirceu, e envolvendo o PT também, né? Foi a questão do mensalão, que você talvez já tenha até esquecido, mas isso aconteceu alguns anos atrás, e a figura do José Dirceu era muito emblemática. Eu quero dizer para você, eu era um petista roxo, rapaz, aquele petistão mesmo. E quando aconteceu isso, foi muito complicado ver o José Dirceu como ele deveria ser visto, em contraste com a realidade. Não com o pensamento prévio, pensar no José Dirceu, na sua militância, desde estudante, tudo que ele passou, o conhecimento que ele tem dentro das esquerdas, era muito difícil dissociar uma ideia até, por alguns momentos eu posso dizer, até glamurosa a respeito do José Dirceu e, cara, bater de frente com um bandidão aí, um cara que realmente ele ganhava uma graninha boa com essa história toda. E, aliás, até hoje, inclusive, até esse momento agora, muitos petistas têm dificuldades em ver o José Dirceu, em ver o Lula. Mas naquele momento foi a primeira vez que eu consegui ver. Eu espero que você esteja entendendo. É um papo filosófico hoje, hein? Por favor, use a sua mente aí para você chegar onde eu tô. E aí, naquele momento que eu vi, eu percebi que o Nietzsche foi muito importante para mim. Porque o Nietzsche, ele praticamente destrói exatamente isso, os mitos. Olha que interessante. A destruição dos mitos, né? É claro que isso serve hoje para quem está endeusando o Jair Bolsonaro, para quem endeusa o Lula. O Nietzsche me ajudou muito a ver as coisas como elas são, a ver as coisas realmente com o confronto da realidade, que é algo muito duro algumas vezes. Ver o PT como a possibilidade da realização de grandes sonhos que todos nós tínhamos, a possibilidade da igualdade, a ascensão da classe desfavorecida, dos pobres, realmente uma mudança social no país. A ideia sempre foi essa, a vez pelo menos dos pobres em detrimento das elites.
Afinal, quem prestou atenção, se você prestou atenção, eu acompanho tudo isso, cara. Você sabe que foi tudo uma grande ilusão. A gente hoje está vendo a realidade. E ver a realidade é muito importante. Ver as coisas como elas são. E eu aprendi isso com o Nietzsche. De um ponto de vista filosófico, hoje está na moda o disruptivo, então também nesse sentido, e também num ponto em que você perde o medo da sua própria autossabotagem, mas da sua própria autodoutrinação, daquelas coisas que te atraem mais por ter mais a ver com o seu estado interior, seu estado de espírito, vamos assim dizer, ou a tua forma de ver a vida. O Nietzsche, ele pisou em áreas até então inabitadas pelo pensamento humano. Até então, ele chegou em pontos em que muitos de nós sequer imaginávamos. E ele fez isso num momento muito importante do ponto de vista da civilização como um todo, da humanidade como um todo, o momento em que nós estávamos vivendo. A necessidade do Nietzsche é muito grande, ele é muito necessário, foi muito necessário. Assim como Marx. Hoje há esse combate do marxismo, as pessoas não entendem a necessidade de haver um Marx. Mas vamos nos deter aqui especificamente a visão do José Dirceu e o que isso tem a ver com o Intercept. Entender o José Dirceu, por esse ponto, digamos, nietzschiano, é levar a cabo a ideia de que quando há realmente um conflito moral muito grande, jogue fora essa ideia. É mais ou menos aquilo que o Nietzsche falava a respeito de uma série de assuntos, dentre outros, essa questão do Deus estar morto. É claro que eu não quero me aprofundar muito e trazer muitas informações aqui que podem mais confundir você do que te orientar. Mas aqui vem que tudo isso tem a ver com o Intercept. E aí vem exatamente a vantagem de você ser um nietzschiano e as vantagens de você ser até um anarquista. Hoje eu estou descolado da ideia de dizer que tudo aquilo que o Intercept traz é verdade e, ao mesmo tempo, obviamente, eu não estou entrando na mesma proposta do lado de lá, que nem sequer contesta, diz que está tudo errado, que eles são gays, que tem armações políticas em cima, compra de mandato, ou seja, os dois discursos completamente sem sentido, porque, na verdade, a verdade dos fatos, ver o José Dirceu do caso Intercept é ver, em primeiro lugar, um veículo que foi bancado, foi patrocinado, ou pelo menos foi, por uma das pessoas mais ricas do mundo. O que esse cara faz, se ele simplesmente deu esse dinheiro a fundo perdido e não quer saber de ter lucro com isso, mesmo assim, se for uma atitude de bondade total dele, ele ainda não faria isso para algo em que ele não acreditasse ou para algo que não, de alguma forma, não representasse o pensamento dele, pelo menos em alguns pontos, vamos dizer assim. Então, qual é o pensamento desse cara? Qual é o pensamento do dono do Intercept? O cara que banca, o ricão, um dos caras mais ricos do mundo. Então, temos aí uma questão a pensar. Uma outra questão é a técnica utilizada pelo Glenn, que eu considero válida, eu não estou aqui desmerecendo, mas deixa todos nós reféns dessa situação. Para algumas pessoas, e eu daqui a pouco vou talvez pensar nisso, a gente não vai poder mais repercutir cada uma das informações. Beleza, cara, vai falando aí, joga a coisa aí e no final a gente vê o que vai dar, depois que acontecer algo que é necessário, que é ele apresentar as provas. Então você percebe que a gente está meio numa situação gato de Schrödinger, às avessas aqui? Porque veja bem, por um lado você tem as pessoas que acreditam que tudo aquilo é verdade e que tratam isso como realmente tudo o que aconteceu foi isso mesmo e tal, mas não há as provas. Por outro lado, você tem as pessoas que estão deslegitimando tudo de forma até dura, mas também eles também não têm a prova, porque em qualquer momento o Glenn pode chegar e falar, tá aqui, ó, essas são as provas, tá aqui, essas são, vai aí pra perícia, pode periciar, é tudo isso. Então existem uma série de narrativas que não tem a comprovação, por um lado,
o Intercept não fala que as mensagens são de um hacker. Por outro lado, ele não pode dizer que não foi. E ao mesmo tempo, é o contrário. A narrativa da direita de que foi um hacker também não pode ser comprovada. Então, rapaz, você percebe a situação que nós estamos vivendo? Vai chegar um determinado momento que eu mesmo vou chegar aqui e ver as coisas como elas são. Há um interesse do Intercept em deixar como refém a opinião pública, de alguma forma, trazer os holofotes aqui e ali para esse, para aquele, em cima de situações que acabam não se sustentando por muito tempo, porque já há um discurso claro em relação ao combate a tudo aquilo que é dito pelo Intercept, ou seja, os bolsonaristas de maneira geral e a direita já sabe, já tem uma vacina, então tudo que for vir daqui para frente talvez não tenha o impacto que teve o início. Então, o mínimo que eu acho que deveria acontecer era o Glenn chegar e falar, olha, vamos terminar esse trabalho em 2030, sabe? Colocar uma data para esse troço. E aí, beleza. Então, aí ótimo. Então tá. Então vamos acompanhar aqui, vamos ver o desenrolar até chegar 2030 e a gente resolver esse troço. Mas a gente precisa de uma orientação para isso. Então, até certo ponto, eu não considero tão correta essa atitude do Glenn em não trazer um começo e meio e fim, vamos dizer, a tudo isso. A gente não sabe o que está acontecendo, ao ponto que, ao que parece, ele pode saber disso. Ele pode parar um pouco sobre os estudos do que ele vai soltar para dizer, olha, eu tenho esse material, eu vou demorar 1 ano para levantar todo esse material. Mas colocar uma data e colocar uma ordem nisso tudo é uma coisa caótica, é uma coisa que de alguma forma falou algo na primeira reportagem que foi repetir lá na sexta e dar sentido ao que estava lá na sexta reportagem, na sexta parte. Então tá aquela coisa assim que parece ter uma intenção de desorientar. E aí, meu amigo, aí eu fico muito atento e muito esperto. As vantagens de ver as coisas como elas são, entende? As vantagens de você poder abrir mão até de ideias que você tem desde criança para ver a realidade. E aí, Intercept, as coisas começam a ficar preocupantes quando vocês ainda não estão colocando uma ordem nisso. Mas eu considero tudo um começo. Eu considero tudo ainda um início de estágio para que as coisas possam realmente acontecer. Porém, aqui neste canal, pelo menos, não vai ter aquela aderência total e restrita, sabe? Há, sim, muita preocupação em relação a alguns pontos. Há, pelo menos num começo, críticas pontuais a respeito dessa técnica que eu, até certo ponto, eu discordo. Ela é desorganizada, ela é caótica e ela não parece realmente ter um objetivo final, não estou dizendo que não tenha, estou dizendo que não parece ter um objetivo final. E aí, realmente, ficar refém disso, ficar às custas disso durante um período muito grande, eu confesso para você que não vou ficar. Vamos falar aqui, vamos repercutir o trabalho. É um trabalho, sim, muito bom. Eu estou fazendo as ressalvas pontuais, porque eu sou jornalista, são mais de 3 décadas trabalhando com jornalismo, e, por outro lado, tenho essa formação na filosofia e entendo que nós precisamos colocar os pés no chão urgentemente para que as coisas realmente possam acontecer como devem ser, pelo menos com honestidade por todos os lados, por todas as partes envolvidas. Já deu, né? O vídeo ficou comprido. Dê o joinha aí, dá o joinha correndo aí, por favor, dá o joinha, não se esqueça. Compartilhe, a setinha do lado ali, ó. Compartilhe esse vídeo aí para o pessoal ver, conhecer um canal diferente que fala sobre política, filosofia. E ao mesmo tempo, se você não é inscrito, esse é o momento. Tem vídeos muito legais vindo aí. Se inscreva. E se você já é inscrito, seja o sininho a sua meta. Seja o sininho a sua meta. Para que eu estou apontando? Para esse vídeo que o YouTube separou especialmente aqui do canal para você. Ele fala assim, qual é o vídeo melhor para a pessoa? É este vídeo aqui. Então, veja este vídeo, tá bom? Daqui a pouquinho tem vídeo, quase todos os dias tem vídeo aqui no canal.